Exercício com escala para técnica vocal e canto. Ministério do Turismo, Instituto Unimed BH, Valorec e Vale apresentam. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Minal e a aula de hoje será sobre escalas. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é escala. Escala é uma palavra que tem vários sentidos mesmo dentro da música. Então, às vezes a escala pode ser basicamente um exercício em que as notas estão posicionadas de forma gradual em termos de ir para o agudo. Ou seja, as notas estão posicionadas gradualmente até o agudo. Mas, às vezes, o professor pode estar chamando de escala a tonalidade da música. E aí fica um pouco mais complexo. Mas é simples de entender com atenção. A tonalidade da música a gente pode pensar primeiro como um repertório de sons que compõe aquele grupo de notas. É um grupinho de notas. Imagine um pintor que tem uma paleta de cores e ele está pintando um quadro que representa uma noite azulada com a luz da lua e um lago. Na paleta dele vai ter apenas cores próximas do azul. Pode ter um roxo, um bonino, um violeta, mas também vai ter um azul ou outras cores. Aquela paleta de cores, aquelas cores representam a tonalidade da noite, vamos chamar assim, a tonalidade azul, azulada. É semelhante ao repertório de sons que compõe um campo tonal, uma tonalidade, sendo Dó maior, Dó menor, Ré maior, Ré menor. Da mesma forma, a gente pode imaginar uma outra metáfora para entender uma outra coisa importante. Imagina o sistema solar. É aula de física também. Nós temos o Sol posicionado no centro do sistema solar. E em volta do Sol, gravitando em torno do Sol, nós temos planetas. Temos Mercúrio lá pertinho, gravitando super rápido. Temos Vênus gravitando um pouco mais afastado, um pouco mais lento. Temos a Terra gravitando mais afastada ainda e um pouquinho mais lento. É a mesma coisa com relação à tonalidade, se você for pensar em termos de sensação. O que eu estou falando agora é harmonia funcional. Em termos de sensação, as notas mais próximas desse centro gravitacional estão movimentando mais rápido, querendo puxar para lá. E as notas mais afastadas, elas têm também uma função dentro disso. Ou seja, numa tonalidade Dó maior, o Si, que está perto do próximo ciclo de notas, ele está puxando com muita energia para o Dó, porque está pertinho do Dó, é como se fosse nosso Mercúrio. Vênus é como se fosse a nossa nota Ré. Então, outra nota, vamos supor que Júpiter fosse como se fosse a nota Sol. Essa outra nota Sol, ela está bem quase no meio do caminho, querendo puxar para um dos lados. Então, essa sensação ela também acontece na escala, nas tonalidades. Só que, ocasionalmente, a gente chama de escala o posicionamento das notas de forma gradual indo para o agudo. Nem sempre é assim, mas vamos entender como escala isto também. Basicamente, na nossa música ocidental, que são mais trabalhados dois tipos de escala de uma forma bem geral, que é a escala maior e a escala menor. Mesmo assim, existem outros tipos de escala menor. A título de curiosidade, existem outras escalas também que vamos falar em seguida. Adiante. Vamos fazer o primeiro exercício, que trabalha a tonalidade maior. Esse exercício ele é muito semelhante a alguns exercícios anteriores, que eles vão trabalhar um acorde de tônica, Dó, Mi, Sol, Mi, Dó, o acorde de subdominante. Não precisa saber esse nome agora, só saiba que é um acorde que está lá no meio da escala, da tonalidade, que é o Fá, no caso a nota de Fá. Dó, Fá, Lá, Fá, Dó. Depois volta para a tonalidade original, para o acorde original. Ok? Então vamos lá. Primeiro vocalize da escala. Voe, 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 vo. Voe, 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 vo. Voe, 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 vo. Voe, 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 vo.
Voe, 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 vo. E assim em diante. Lembrando que a nota mais grave é a mesma, a nota pedal. A próxima escala já é uma escala, ou melhor, uma tonalidade menor. E aí vamos fazer realmente uma escala em todos os sentidos. Vai ser uma escalinha que vai subir até o Sol, vai fazer o Lá, que nesse caso é um Lá bemol, e vai descer. A título de curiosidade, a escala menor primitiva ou escala menor natural, é a mesma escala com dois nomes diferentes, ela vai ter 3 modificações na escala. São 3 notinhas apenas, só que essas 3 notinhas vão fazer uma diferença gritante no resultado final. Na escala a gente não vai conseguir entender bem, mas no caso de uma música, dá uma diferença muito grande. Quem quiser conhecer a diferença de maior e menor, existem algumas músicas que alternam sobre isso. Na música erudita temos aí a Nona Sinfonia de Mahler, o 4º movimento, o adágio lá, ele fica alternando entre 2 tonalidades, maior e menor, o tempo todo. Chama de tonalidades homônimas. E existe na música o While My Guitar Gently Weeps dos Beatles, do álbum branco, um ótimo exemplo de tonalidade menor, pois existe um trecho da música tonalidade menor e um outro trecho vai para a tonalidade maior, um pedacinho só. Fica lá menor e um pedacinho dela para a tonalidade maior. Existem outras músicas também. Vamos para o exercício de tonalidade menor. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ok, o texto é Kyrie eleison, ou Kyrie eleison, como queiram, que é um termo que é muito comum em música erudita, que é um termo em grego que significa algo como Senhor, tem piedade de nós. Foi a tonalidade menor e apenas a 3ª e a 6ª nota aqui que estão modificados para dar essa tonalidade. Como exemplo de música tonalidade menor, a gente tem a música Show Must Go On, do Queen, que é em Si menor. Depois alterna para Dó sustenido menor. Na música erudita a gente tem Sonata ao Luar, de Beethoven, que ela é em tonalidade menor. É Dó sustenido menor. E o segundo movimento, que é muito pouco conhecido, que esse é o primeiro. O segundo movimento é em tonalidade maior, que é, no caso, Dó sustenido maior, mas no caso ele escreveu Ré bemol maior. E de música maior, em tonalidade maior, a gente tem vários exemplos. Hey Jude, dos Beatles, é em tonalidade maior. Na música erudita a gente tem a Sonatina Noturna de Mozart, aquela tonalidade maior super evidente. Existem também outras escalas, aí já estou falando de escala mesmo, de sucessão de notas ou repertório de sons. Nós temos a escala cromática. Ela tem algumas funções. Para a vocalize, ela tem a função de treinar a afinação. Para instrumento de composicional, vamos chamar assim instrumento composicional ou dispositivo composicional, a gente pode utilizar a escala cromática para mudar de tonalidade na música de forma mais abrupta do que uma modulação. Isso é uma coisa muito técnica, mas é basicamente como se você quisesse, ao invés de sair de um quarto para o outro pela porta, abrindo a porta, passando a chave com tranquilidade, você quisesse pular a janela de uma vez. Existe outra forma também de modulação, mas não é escopo de nossa aula. Como a escala cromática ela não se assenta muito bem em uma tonalidade, porque ela tem notas de várias tonalidades, essa escala ela exige que a gente cante com muita atenção e afinação. Dentro de uma metáfora imagética, é como se tivesse uma paleta de um pintor em que ao invés dele colocar as cores azuisinhas da noite ou as cores amarelinhas do dia, ele misturasse todas as cores, vermelho, verde, tudo misturado ali, dentro dos pontinhos da paleta dele. E ele vai cantar isso. Essa é a tonalidade cromática. Então a gente vai fazer um exercício cuja letra é vo, e vo, e vo, e vo. O objetivo não é extensão, é unicamente afinação e
consciência da escala. Voe, 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 voe. Voe, 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 voe. Voe, 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 voe. E ouvi, 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 ouvi. Pode alternar também. Vi, ouvi, 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 ouvi. Vi, ouvi, 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 ouvi. Como essa escala ela tem todas as notas que compõem a nossa música ocidental, ela é desenvolvida de semitom a semitom. Então ela é como se fosse uma pessoa que estivesse andando bem a passos bem curtinhos. Por isso que é muito importante termos atenção para não passarmos do ponto. E uma última consideração sobre tonalidades e escalas. Existem, dentro da nossa música ocidental, outros tipos de escalas, como escala pentatônica, que é muito usada em blues. Na música do Nordeste a gente tem a escala lídia, a escala mixolídia, por exemplo. Eu vou contar pra você. Essa nota. Essa nota é uma nota característica do mixolídio, como é usado aqui no Brasil. Mas a mixolídia, que é usada a forma como é usada, por exemplo, na música celta é diferente. Existe também escalas de modo grego, aí são modos gregos, que é algo muito complexo de dizer agora, mas são modificações bem legais. Por exemplo, a escala frígia, que lembra um pouco a música flamenca, que foi influenciada pelos mouros, que invadiu a Europa e que também eram árabes. Então é uma história bem interessante aí, bem história da música. Existe também escalas que são simétricas, como a escala de tons inteiros, que Debussy usou muito em suas composições e que é extremamente rara em música popular. Eu achei apenas um único exemplo de escala de tons inteiros, que é a música Que Bom Amigo, o solo da música Que Bom Amigo, do Milton Nascimento, que é a última música que fecha o Clube da Esquina 2. O único exemplo que eu achei na música popular. Mas na música erudita, basta ver as músicas de Debussy e outros compositores impressionistas franceses. E a última coisa é, nós vivemos dentro da cultura ocidental. Existem outras formas de trabalhar a música, outras definições de afinação, outros diapasões e outras divisões musicais em termos de altura. Por exemplo, existe uma música oriental que trabalha com outras definições que não são semitom, são quartos de semitom. Entre uma nota e outra tem muito mais notas. E isso é papo para outra situação. Mas apenas de curiosidade, quem quiser completar essa aula, pesquise um pouco sobre música indiana, música clássica indiana e também sobre música árabe. Vocês vão ver que os cantores parecem desafinados para o nosso ouvido, mas eles não estão, porque eles estão cantando em outra cultura. Tudo bem? Então, gente, muito obrigado por estar conosco até agora e até a próxima aula. Então, espero que você tenha gostado deste conteúdo. Caso você tenha sugestões ou dúvidas, deixe aqui nos comentários que a gente entra em contato assim que possível. E não se esqueça de curtir o nosso canal. Um forte abraço.